Terminou aqui a segunda mesa de conferencistas que debateu sobre os crimes sexuais. No hall temos a repórter Nisa Oliveira com o professor Dr. Rui Abrunhosa. Nisa? Boa tarde, Bruno. Acaba neste momento a segunda mesa que teve como tema central os crimes sexuais, que contou com a presença do Dr. Rui Abrunhosa, professor da Universidade do Minho, e também com a colaboração de Maria Francisca Rebocho, psicóloga e investigadora na Universidade do Minho. Comigo está o professor Rui Abrunhosa. Começo então esta nossa curta conversa por lhe perguntar sobre a frequência dos crimes sexuais em Portugal. Qual é a frequência dos crimes sexuais em Portugal? Acha que eles estão a aumentar, a diminuir? Qual é a regularidade com que acontecem? Ora bem, isso é uma pergunta um bocado complicada, porque o que nós sabemos é pelas estatísticas oficiais, não é? E pelas estatísticas oficiais, e sobretudo depois do processo Casa Pia, houve um boom de denúncias, não é? Mas que não correspondem na realidade à prevalência dos crimes, ou seja, à taxa efetiva de crimes. Eu diria que a taxa está estabilizada, não é? Nas nossas prisões, em média, estão 4 a 5% de agressores sexuais, é isso que é mais ou menos esperado. Portanto, não diria que as coisas estarão a aumentar, eventualmente pode às vezes haver mais denúncias, mas não quer dizer que essas denúncias correspondam a realidades efetivas. Que razões, que fatores estarão na ocorrência destes crimes? A sexualidade é sempre uma coisa complicada no desenvolvimento dos seres humanos, e é evidente que há indivíduos que não conseguem passar, digamos, ao longo das suas fases de desenvolvimento para uma sexualidade adequada, no sentido da procura de parceiros adequados e, ao mesmo tempo, de práticas sexuais adequadas. Quando eu me refiro aqui a práticas sexuais adequadas, são todas aquelas que não violentem os desejos do parceiro ou da parceira. Portanto, há várias razões, enfim, estaríamos aqui uma tarde, se calhar, a falar delas todas, mas a etiologia tem muito a ver, efetivamente, muitas das vezes, com as primeiras experiências ao nível da sexualidade, que podem condicionar, efetivamente, a vida sexual das pessoas no futuro. Termino este direto perguntando-lhe sobre o que pensa sobre iniciativas como esta que a Universidade Fernando Pessoa levou a cabo hoje. Olha, eu sou, no fundo, um psicólogo forense, não é? Acho que é muito importante que haja congressos, que haja seminários, seja aqui, seja em qualquer outro lado. Então, vocês têm uma novel licenciatura em Criminologia e, portanto, há todo o interesse também em que os vossos alunos, sobretudo os vossos alunos, contactem com pessoas até vindas de outros contextos universitários, nacionais ou internacionais, porque esta é uma forma de aprendizagem, portanto é sempre de louvar e é sempre útil. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. A emissão segue com a Rita, que se encontra no auditório. Boa tarde, tenho comigo a doutora Maria Francisca Rebocho, psicóloga e investigadora na Universidade do Minho, constou nesta segunda mesa que teve como mote crimes sexuais. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Um dos temas tratados cingiu-se às estratégias predatórias de violadores. Existe alguma medida preventiva para este tipo de comportamento ou distúrbio? Ou o distúrbio não é detectável antes de haver um primeiro ato criminoso? Ora bom, há medidas preventivas a nível situacional para impedir que os alvos estejam tão acessíveis aos violadores, mas ao nível da prevenção junto dos indivíduos é muito complicado atuar antes de haver um primeiro crime. A nossa atuação tem que ser nos locais, nas situações e nos próprios alvos. Por exemplo, sensibilizar as pessoas para não percorrerem determinados caminhos pouco iluminados, em horas em que não vão estar muito frequentados, portanto, evitar que as pessoas se exponham a riscos, porque estes ofensores vivem exatamente de pessoas que correm riscos, facilitando-lhes a vida. O que potencia esta anomalia comportamental poderá começar a disputar-se precocemente, ainda na adolescência? Sim, pode. Há casos de violadores que começam bastante novos e há casos de violadores que só atacam depois já numa idade bastante avançada, após os 40 anos. Isso tem uma variabilidade bastante grande. Em que medida é que o contexto de onde vêm estes predadores sexuais tem influência no seu repertório? Ora bom, estes ofensores vivem muito das oportunidades que têm, de maneira que eles aproveitam as oportunidades que o contexto lhes oferece. Eu costumo dizer que um ofensor sexual que vá para o exército e fique isolado numa zona relativamente desértica, tipo o Iraque, e por acaso esteja numa zona onde só haja soldados homens, bom, se for um indivíduo que preferencialmente dá vítimas mulheres, não vai ter oportunidades para ofender, por muito motivado que esteja.
Para finalizar, doutora, existe uma ideia pré-concebida que os ofensores agem inconscientemente e que as suas motivações derivam de um recalcamento sofrido por eles no passado. O que tem a dizer sobre esta afirmação? É uma afirmação claramente ultrapassada. Claramente ultrapassada. Não? A motivação para os crimes sexuais é diversa e normalmente tem pouco a ver com a sexualidade, tem muito mais a ver com questões de poder, com questões de raiva e, aliás, nós nesta altura estamos já a tentar desfocar um bocadinho da motivação, porque é difícil, é um conceito onde é muito difícil aceder, é um conceito tentador, mas é difícil de operacionalizar. Procuramos muito mais ver dentro de um determinado contexto, de uma determinada situação, o que é que faz um ofensor cometer o crime, porque pode haver a motivação e não haver a passagem ao ato. Muito obrigada, doutora. Ficamos com o contributo da doutora Maria Francisco Rebocho. A emissão segue em estúdio com Bruno Pereira. Obrigado, Rita. A propósito da primeira jornada de Criminologia, o AFP Informação falou com Ana Sacau, coordenadora da licenciatura. O estudo do crime tem atraído cada vez mais pessoas. Segundo a professora Ana Sacau, coordenadora da licenciatura em Criminologia, séries televisivas e o aumento do índice de criminalidade são os principais fatores que despertam o interesse para a análise e prevenção do crime. Não podemos negar que as séries de televisão atuais terem alguma responsabilidade nisso. São séries muito interessantes, não é? Com uma dinâmica muito interessante e isso leva a muitas pessoas, a muitos jovens concretamente, a interessar-se pela área da criminalidade, da prevenção do crime, etc. Os crescentes níveis de criminalidade eventualmente também poderão ter alguma influência. O crime, se repara bem, cada vez está mais presente nas nossas vidas, não é? Porque está presente através dos meios de comunicação, está presente na nossa vida diária e isso também pode levar a muitas pessoas a querer entrar nesta área e tentar avaliar o porquê, tentar encontrar soluções. Diferenciar a criminologia das ciências forenses e desmistificar os processos de análise são alguns dos objetivos desta licenciatura. Primeiro, o curso de Criminologia permite fazer uma clara diferença entre o que é a criminologia e o que são as ciências forenses, que é algo que não fica muito claro nessas séries porque os profissionais que lá aparecem não é, estão envolvidos em muitas destas áreas sem que estas áreas estejam perfeitamente diferenciadas. E depois vem a desmitificar principalmente não só a simpleza com que essas séries mostram as técnicas forenses, etc., mas também a rapidez. Portanto, vem a desmitificar mais a questão temporal. Não é? Apesar das críticas, a interdisciplinariedade é, segundo a professora Ana Sacau, uma das grandes vantagens do curso de Criminologia. Porque se nutre realmente e se enriquece com muito conhecimento de outras áreas afins. Todas as áreas são relevantes porque, se repara bem, o objeto de estudo da criminologia é o comportamento delinquente e o comportamento criminal e as formas de reação social a esse comportamento. A professora Ana Sacau estará presente na última mesa da jornada para moderar temas que rondam o crime e os mass média. Tempo agora para uma pausa, voltaremos depois do almoço. Da parte da tarde, o debate centrar-se-á em temas como a vitimologia, investigação e prevenção criminal e a relação entre o crime e os mass média.